Eleições 2016 e o quadro Vote Certo já está no ar, justamente para auxiliar você que está em casa, você cidadão rolimourense, sobre votos, sobre coligações, sobre os termos utilizados nas eleições. Nós estamos com o Emerson Boritza, que é o presidente do Rotary Clube de Rolim de Moura, que vai falar para a gente de início sobre convenções, o período e quando é que ocorre. Emerson, é contigo. Hoje tratando de um assunto muito importante, que são as convenções partidárias, esse período em que os partidos se reúnem e é o período que eles são autorizados a fazer isso, reunir para poder definir os candidatos, tanto a prefeito quanto candidatos a vereadores. Esse ano, essas eleições, na verdade, mudou um pouco o cronograma, né? Antes isso era feito lá no mês de maio, mês de junho, e agora está sendo final de julho e início de agosto. O período compreende o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Nesse período aí é importante que o eleitor fique bem atento para acompanhar como que os partidos políticos irão compor, sobretudo as coligações, porque eles podem concorrer tanto isoladamente como em coligações. Então é um momento muito importante para que você, eleitor, acompanhe e saiba em quem realmente você vai votar. Nessas convenções, quais são os temas discutidos, né? O que é que ocorre em convenções como essa, professor? Então, as convenções, existe esse nome, que é quando os partidos se reúnem para definir os candidatos. Normalmente, há uma composição boa antes, né, e não tem problema, já sabe mais ou menos quem vai ser candidato. Mas, por exemplo, se um partido tiver mais de dois pretensos candidatos a prefeito, normalmente vai escolher só um, e se não houver um acordo entre esses dois pré-candidatos, vai ter uma eleição, né, com os filiados do partido para definir qual é o candidato final que vai concorrer ao cargo de prefeito. É importante também que nessas convenções os partidos definem se vão compor algum tipo de coligação ou não. Alguns partidos concorrem com, nós chamamos de chapa limpa, né? Ele não faz composição nenhuma com outro partido. Alguns partidos, por questões ideológicas, preferem não fazer composição, até porque cada um tem um plano de governo e não quer compartilhar, de repente os planos de governo com outros partidos não fazem muito sentido, prefere concorrer sozinho. Outros, até por questões de ganhar tempo na TV ou algum tipo de acordo, prefere fazer composição, fazer as chamadas coligações. Então, você pode estar votando num partido ou numa coligação, a depender de como que é definido nas convenções. Então, para ficar talvez um pouco mais clara, a coligação é a união de dois partidos. Isso, é interessante isso, porque uma coligação ela pode ser feita para concorrer ao cargo de prefeito, né, por executivo, pode ser dois ou mais partidos, mas ela pode ser também composta para concorrer aos cargos do Legislativo, que são os cargos para vereadores. A mesma coligação pode definir que vai ter o mesmo candidato a prefeito e candidatos comuns para vereadores, mas pode ter uma coligação específica para o cargo de prefeito. Vamos imaginar 3 partidos, A, B e C, compõem a coligação para concorrer ao cargo de prefeito. Esses partidos, né, por questões das mais diversas possíveis, falam, não, para vereador a gente não quer fazer essa composição. Aí fica lá para vereador, o partido C concorre isoladamente e o partido A e B compõem uma outra coligação para fazer lá, concorrer aos cargos de vereadores. É interessante, é importante anotar que os partidos que fazem uma coligação para o cargo majoritário, né, para prefeito, eles não podem fazer coligação com partidos que compõem a coligação para outro candidato a prefeito nos cargos para vereadores. Então, imagina os partidos A, B e C fizeram a coligação para um determinado candidato a prefeito. Os partidos D e E fizeram a coligação para um outro candidato a prefeito. Quando for fazer as coligações para vereadores, o partido A, B e C, eles podem fazer um tipo de coligação entre eles, mas os partidos D e E não podem fazer coligação com os partidos A, B e C para concorrer aos cargos de vereadores. É uma maneira, em tese, de não confundir a cabeça do eleitor. Porque imagina como que ficaria a cabeça do eleitor, né? Você vota no mesmo partido que apoia um prefeito, mas em tese ele está votando também num vereador que apoiaria o prefeito da outra coligação. Então, só para deixar bem claro, fazer um resuminho simples, os partidos que compõem uma coligação de candidato a prefeito só podem se comporem para coligações na mesma base para candidatos a vereadores. Então, partidos, em tese, que fazem parte de coligações que são rivais para candidato a prefeito, não podem fazer coligações para candidatos a vereadores. E é dentro dessas coligações, ou isoladamente o partido concorrer, com base nessas formatações aí, que nós teremos até o dia 5 de agosto,
Mas nisso que nós teremos, então, os candidatos a vereadores e os candidatos a prefeito. E qual é a quantidade de candidatos que cada partido ou coligação pode indicar? Isso é muito interessante, né? Porque nós imaginamos que, de repente, o partido pode lançar qualquer número de candidato a vereador. Para prefeito, obviamente, vai lançar um único candidato, mas o problema todo está para vereador. Como nós trabalhamos aqui outro dia, fizemos um quadro específico sobre como que é feito a apuração dos votos e como que se define qual o candidato que leva a vaga ao Legislativo Municipal, em função do princípio da proporcionalidade, né? Quando você tem um partido sozinho concorrendo para os cargos de vereador, vou dar um exemplo aqui em Rolim de Moura, como nós temos hoje apenas 9 vagas ao Legislativo, a legislação, o Código Eleitoral, determina que para esse cargo, para esse partido, ele pode registrar no máximo 150% do número de vagas. Então, como nós temos 9 vagas aqui em Rolim de Moura, 9 mais 150%, vai dar 14 candidatos. Arredondando daria 13,5, mas como não pode arredondar para baixo, arredonda para cima. Então, um partido político que for concorrer isoladamente para o cargo de vereador, ele pode lançar até 14 candidatos. Já quando se trata de coligações, porque a coligação é uma composição de 2 ou mais partidos, a legislação amplia um pouco esse número de candidatos. Ou seja, ela permite que a coligação registre até 200% de candidatos em relação ao número de vagas lá do Legislativo. Legal, muito bom saber isso e escutar também da boca de um homem, né? Que a mulher deve sim ingressar ainda mais na política. Esse foi o quadro Vote Certo, falando sobre eleições 2016 e também trazendo aqui para vocês mais informações, principalmente sobre os temas mais relevantes. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Emerson Boritza, que é o presidente do Rotary Clube de Rolim de Moura, toda semana aqui com a gente, trazendo mais informações sobre as eleições e sobre o Vote Certo. É um privilégio estar no quadro Vote Certo, nessa parceria com o SBT, tentando esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos telespectadores, sobretudo dos eleitores. É importante ficar antenado nesse período de eleições aí, e no próximo programa certamente traremos mais assuntos interessantes. Então, até a próxima semana.